Return Audiolivros Tradicionais apresenta Água da Vida, conto folclórico tirado do livro The Wonder Clock. Para mais informações, acesse nosso site e redes sociais. Água da Vida. Era uma vez um velho rei que possuía um servo fiel. Não havia ninguém no mundo inteiro igual a esse servo fiel, e isso se devia ao seguinte: em seu punho, ele usava um bracelete que se ajustava como uma segunda pele. Havia palavras na faixa dourada do bracelete. De um lado dizia: quem pensa em usar-me no braço não há de ser ardiloso nem ter intenção maliciosa. E do outro lado dizia: eu sou apenas para o escolhido, e ele deve ser tão forte quanto 10 homens. Por fim, o velho rei sentiu que seu fim estava próximo e chamou o servo fiel até ele, suplicando que servisse e auxiliasse o jovem rei que estava por vir, assim como havia servido e ajudado o velho rei que estava prestes a partir. O servo fiel prometeu cumprir o que lhe foi pedido, e então o velho rei fechou os olhos, cruzou as mãos e partiu pelo mesmo caminho percorrido por aqueles que o antecederam. Um dia, um estranho chegou àquela cidade vindo das colinas e de terras distantes. Com ele, trouxe uma pintura, mas estava totalmente coberta por um pano, para que ninguém pudesse ver o que era. O estranho removeu o pano sobre o quadro e mostrou a pintura ao jovem rei. E era um retrato da princesa mais bela do mundo inteiro. Os olhos dela eram negros como as asas de um corvo, suas bochechas eram vermelhas como maçãs e sua pele era branca como a neve. Além disso, a pintura era tão realista que parecia que só faltava abrir os lábios e falar. O jovem rei apenas sentou e olhou e olhou. Ai de mim, disse ele, nunca estarei satisfeito até ter alguém como esta princesa. Então escute, disse o estranho. Esta é a aparência da princesa que vive além dos 3 rios. Há algum tempo ela tinha um pássaro sábio pelo qual ela era apaixonada, pois ele sabia de tudo o que acontecia no mundo, de modo que podia contar para a princesa qualquer coisa que ela quisesse saber. Mas agora o pássaro está morto, e a princesa não faz outra coisa senão lamentar dia e noite. Ela mantém o pássaro morto em um cofre de vidro e prometeu se casar com quem trouxer uma taça de água da fonte da vida, para que o pássaro possa ser trazido de volta à vida novamente. Essa foi a história que o estranho contou, e então seguiu seu caminho, e eu, pelo menos, não sei para onde ele foi. Mas o jovem rei não tinha paz, nem conforto na vida pensando na princesa que vivia além dos 3 rios. Finalmente, ele chamou o servo fiel para perto dele. E você não pode, perguntou-lhe o jovem rei, conseguir para mim uma taça da água da vida? Não sei, mas vou tentar, respondeu-lhe o fiel servo, pois ele se lembrava do que havia prometido ao velho rei. Assim, ele partiu para o vasto mundo em busca do que o jovem rei desejava, embora o caminho até lá seja áspero e espinhoso. Ele seguiu em frente, até que seus sapatos ficassem empoeirados e seus pés estivessem doloridos. E depois de um tempo, ele chegou ao fim da terra e não havia mais nada além da colina. Lá encontrou uma pequena cabana em ruínas, e dentro da cabana estava uma mulher velha, muito velha, com uma roca, fiando um pedaço de linho. Bom dia, mãe, cumprimentou o servo fiel. Bom dia, meu filho, respondeu a mulher velha. E para onde você está indo que veio de tão longe? Ah, disse o servo fiel, estou em busca da água da vida e cheguei até aqui sem encontrar uma gota dela. Ai, ai, disse a velha mulher, se é isso que você está procurando, ainda tem um longo caminho a percorrer. A fonte está no país que fica a leste do sol e a oeste da lua, e são poucos os que foram até lá e voltaram, posso lhe dizer. Além disso, há um grande dragão que vigia a água, e você terá que vencê-lo antes de poder tocar em uma gota dela. Mesmo assim, se você decidiu ir, pode ficar aqui até que meus filhos voltem para casa, e talvez eles possam lhe mostrar o caminho para chegar lá, pois sou a mãe dos 4 ventos do céu, e há poucos lugares que eles não tenham visto. Então, o servo fiel entrou e sentou-se perto do fogo para esperar até que os ventos voltassem para casa. O primeiro a chegar foi o vento leste,
mas ele não sabia nada sobre a água da vida e a terra que fica a leste do sol e a oeste da lua. Ele tinha ouvido as pessoas falarem sobre a água da vida e a terra às vezes, mas nunca os tinha visto com os próprios olhos. O próximo a chegar foi o vento sul, mas ele também não sabia mais do que seu irmão, e o vento oeste também não. Por último, chegou o vento norte, e, meu caro, que barulho ele fez do lado de fora da porta, batendo o pó de seus pés antes de entrar na casa. E você sabe onde fica a fonte da vida, e o país que fica a leste do sol e a oeste da lua, disse a velha mulher. Oh sim, o vento norte sabia onde era. Ele já tinha estado lá uma vez, mas era muito distante. Muito bem, então talvez você dê uma carona para este rapaz até lá amanhã, disse a velha mulher. Com isso, o vento norte resmungou e balançou a cabeça, mas finalmente disse sim, porque no fundo ele é um sujeito de bom coração, embora seus modos talvez sejam um pouco rudes. Na manhã seguinte, ele colocou o servo fiel em suas costas e saiu voando, com o cabelo do homem assobiando atrás dele. Eles voaram, voaram e voaram, até que finalmente chegaram ao país que ficava a leste do sol e a oeste da lua. E eles mal chegaram lá a tempo, posso lhe dizer. Porque quando o vento norte fez o servo fiel cair de suas costas, ele estava tão fraco que não conseguia levantar uma pena. Obrigado, disse o servo fiel. E quando estava prestes a partir para encontrar o que veio procurar, disse-lhe o vento norte. Espere um pouco. Você vai querer voltar novamente depois de um tempo. Eu não posso esperar aqui, pois tenho outros assuntos para cuidar. Mas aqui está uma pena. Quando você precisar de mim, jogue-a no ar, e não demorarei para chegar. Então ele se apressou e saiu rapidamente, pois havia recuperado o fôlego e já não tinha muito tempo sobrando. O servo fiel andou por uma longa distância até que, pouco depois, chegou a um campo coberto de pedras afiadas e ossos brancos, pois ele não foi o primeiro, entre muitos, a percorrer esse caminho em busca de uma taça de água da vida. Lá estava o grande dragão ardente sob o sol, profundamente adormecido, e assim o servo fiel teve tempo para observar ao redor. Não muito longe dali havia uma grande vala profunda, como um dreno em um campo pantanoso. Era uma vala que o dragão havia feito ao ir até o rio para beber água todos os dias. O servo fiel cavou um buraco no fundo desta vala e se escondeu lá, tão bem quanto um grilo em uma fresta no chão da cozinha. Em seguida, o dragão acordou e percebeu que estava com sede, e então começou a descer até o rio para beber. O servo fiel ficou quieto como um rato até que o dragão estivesse bem acima de onde ele estava escondido. Então ele cravou sua espada em seu coração, e lá o dragão jazia, após 1 ou 2 golpes, morto como uma pedra. Após isso, ele só precisou encher a xícara na fonte, pois não havia ninguém para impedi-lo. Em seguida, ele lançou a pena ao ar, e lá estava o vento norte, tão fresco e saudável como sempre. O vento norte o colocou em suas costas, e para longe voou até chegar em casa novamente. O servo fiel agradeceu a todos, os 4 ventos e a velha mulher. E como eles não aceitaram mais nada, ele lhes deu algumas gotas da água da vida, e é por isso que os 4 ventos e sua mãe estão tão vigorosos e jovens como eram desde o início do mundo. Em seguida, o fiel servo partiu para o castelo novamente, com o pé direito adiante, e não demorou tanto para chegar lá quanto na ida. Assim que o rei viu a taça da água da vida, ele mandou selar os cavalos, e saíram ele e o servo fiel para encontrar a princesa que morava além dos 3 rios. Com o tempo, eles chegaram à cidade, e lá estava a princesa lamentando e sofrendo por seu pássaro, assim como ela havia feito desde o início. Mas quando ela soube que o rei havia trazido a água da vida, ela o recebeu como se ele fosse uma flor em março. Eles borrifaram algumas gotas no pássaro morto, e ele saltou mais vívido e vigoroso que nunca. Mas antes que a princesa se casasse com o rei, ela precisava conversar com o pássaro, e aí surgiu o problema, pois o pássaro sábio sabia tão bem quanto você e eu que não era o rei quem havia trazido a água da vida.
Vai, diga a ele, disse o pássaro sábio, que você está pronta para se casar com ele assim que ele selar e bridar o cavalo negro selvagem na floresta ali adiante, pois se ele é o herói que encontrou a água da vida, poderá fazer isso até com facilidade. A princesa fez como o pássaro lhe disse, e assim, no final das contas, o rei falhou em obter o que desejava. Porém, ele foi até o servo fiel. Você poderia selar e colocar a rédea no cavalo negro selvagem para mim? Perguntou ele. Eu não sei, respondeu o servo fiel, mas vou tentar. Então ele foi para a floresta para procurar o cavalo negro selvagem, a sela sobre o ombro e a rédea no braço. Logo apareceu o cavalo negro selvagem galopando pela floresta como uma tempestade de trovão no verão, fazendo com que o chão tremesse sob seus cascos. Mas o servo fiel estava preparado. Ele o segurou pela crina e pela testa, e o cavalo negro selvagem nunca tinha sido domado por alguém assim antes. E como eles pisavam e lutavam, para cima e para baixo, daqui para lá, até que as chamas voavam das pedras sob seus pés. Mas o cavalo negro selvagem não podia resistir à força de 10 homens, como tinha o servo fiel. Então, pouco depois, ele se ajoelhou, e o servo fiel colocou a sela em suas costas e deslizou a rédea sobre suas orelhas. Ouça agora, disse ele. Amanhã meu senhor o rei irá cavalgar em você até a casa da princesa, e se você não fizer exatamente como eu mandar, será pior para você. Quando o rei montar em suas costas, você deve cambalear e gemer, como se carregasse uma montanha. O cavalo prometeu obedecer ao servo fiel. O servo fiel pulou em suas costas e foi até o rei, que havia esperado em casa todo esse tempo. No dia seguinte, o rei cavalgou até o castelo da princesa, e o cavalo negro selvagem fez exatamente como o servo fiel havia lhe dito. O cavalo cambaleou e gemeu de modo que todos exclamaram: olhem para o grande herói montando no cavalo negro selvagem. E quando a princesa o viu, ela também pensou que ele era um grande herói. Porém, o sábio pássaro tinha uma opinião diferente dela, pois quando a princesa falou com ele sobre se casar com o rei, ele balançou a cabeça. Não, negou ele. Há algo errado aqui, e o rei assou seu bolo no forno de outra pessoa. Ele nunca selou e colocou a rédea no cavalo negro selvagem sozinho. Ouça, você deve dizer ao rei que só se casará com o homem que usa um bracelete de ouro com uma inscrição de um lado. Quem pensa em usar-me no braço não há de ser ardiloso, nem ter intenção maliciosa. E do outro, eu sou apenas para o escolhido, e ele deve ser tão forte quanto 10 podem ser. Então a princesa contou ao rei o que o sábio pássaro havia ordenado que ela dissesse, e o rei foi imediatamente até o servo fiel. Você deve me dar o seu bracelete, mandou ele. Infelizmente, majestade, disse o servo fiel, isso é uma desgraça para mim, pois a única maneira de tirar o bracelete do meu pulso é cortar a minha mão do meu corpo. Então, diz o rei, isso é uma grande pena, mas a princesa não me aceitará sem o bracelete. Então você deverá tê-lo, diz o servo fiel, mas o rei teve que cortar a mão, pois ele não conseguia fazer isso sozinho. Mas que bondade no seu coração! O bracelete era grande demais para o rei usar. No entanto, ele amarrou o bracelete no pulso com uma fita e dirigiu-se para o castelo da princesa. Diante dela, aqui está o bracelete de ouro, mostrou ele, e agora você vai se casar comigo. Entretanto, o sábio pássaro estava sentado na cadeira da princesa. Ai, disse ele, o bracelete não foi feito para esse homem. Sim, era verdade. Todos que estavam lá podiam ver facilmente. E quanto a se casar com o rei, a princesa não se casaria com ninguém além do homem que pudesse usar o bracelete. Que confusão se seguiu! Todos os presentes tinham certeza de que o bracelete serviria em si mesmo se não servisse em mais ninguém. Mas não, era muito grande até mesmo para os melhores deles. O servo fiel estava muito triste e ficou atrás de todos, junto à parede, com o braço amarrado em um lenço. Você também deve experimentar, disse a princesa. Mas o servo fiel apenas balançou a cabeça, pois não podia experimentá-lo como os outros haviam experimentado, pois não tinha uma mão.
Mas o sábio pássaro estava presente e sabia o que estava fazendo. Veja bem, afirma ele, talvez a água da vida cure isso tão bem como qualquer outra coisa. Sim, era verdade, e alguém foi buscar a taça. Eles borrifaram no braço do servo fiel e não precisaram fazer isso mais de 2 vezes, pois ali havia outra mão tão boa e até melhor do que a antiga. Em seguida, deram a ele o bracelete, ele o deslizou sobre a mão e serviu como se fosse sua própria pele. Este é o homem para mim, diz a princesa, e não quero nenhum outro. Pois ela podia ver com metade de um olho que ele era o herói que havia realizado todas as coisas maravilhosas que haviam acontecido, porque ele não falava nada de si mesmo. Quanto ao rei, bem, tudo o que lhe restava era voltar para casa. E eu, particularmente, estou feliz com isso. E isso é verdade. Os melhores pacotes nem sempre são embrulhados em papel azul e amarrados com uma fita colorida. E há melhores homens no mundo do que reis e príncipes, por mais elegantes que pareçam.